Baby Babuê. Oi, Lili. Oi, Lari. Tudo bem, Lari? Oi, Maria. Oi, Resineide. Boa tarde, Maria. Sejam todas bem-vindas. Oi, Bianca, Cris, Marla. Oi, Sassá. Tudo bem? Tô esperando meu presente, hein, Sabrina? Só para te atualizar. Oi, Mari Morena, tudo bem? Ivandinha. Vamos esperar só a nossa... Vamos esperar só a nossa companheira. Cacá chegar. Chegou! Baixar um pouquinho aqui. Oi, Van. Oi, Salles. Acabou a música! Não, não acabou. Imagina que eu vou deixar você sem música. De forma alguma. Ai, peraí que eu me deixo botar. Oi, Santana. Buenas! Boa tarde! Estou saindo do banho para fazer live. Vou botar um negócio na cara para ficar apresentável. Só E estamos nós aqui novamente. Quero agradecer a todos e todas presentes. Hoje nós vamos falar sobre autoliderança, que é um tema que, observando, né, e a gente que trabalha com desenvolvimento humano, o quanto a autoliderança fez diferença neste momento de pandemia. O quanto as pessoas que tiveram mais inteligência emocional e, principalmente, organizou melhor seus sentimentos, porque a gente não tem controle sobre sentimentos, a gente entende e organiza ele. O quanto a partir dessa organização nós somos mais produtivos ou não fomos mais produtivas. Ou tivemos mais estresse ou tivemos menos estresse. Ou simplesmente fechamos a nossa empresa porque achávamos que não íamos dar conta. E isso vem da autoliderança, e a autoliderança também tem a ver com como nós somos criados, né? Então, por isso que a gente sempre traz o tema e traz quem veio antes. Então, eu fui programada de alguma forma para ser líder das coisas que eu me determinei a fazer. E principalmente da minha vida. E entender que existe o externo, mas se der certa responsabilidade é minha, se não der também é minha. E a partir daí buscar novas alternativas. Então, normalmente, quem tem esse mindset sempre vai estar buscando informações novas. Então, todo dia se encontra um curso novo, se encontra uma coisa nova para fazer. Ah, não estou mais feliz com isso, vou fazer uma outra coisa. E tem essa facilidade de mudar de rota, caso seja necessário. Lembrando
que um objetivo claro e definido faz toda a diferença para qualquer ação durante a nossa vida. Então, o que eu trago a primeira pergunta que eu trago para vocês é: o que é autoliderança para vocês? Né? Porque não é porque eu estou falando e a Cacá está falando que vai ser a mesma coisa para você. Mas é importante que você tenha um ponto de partida até para conseguir criar novas possibilidades através desse lindo e rico bate-papo. Vamos lá, irmã. O que você me diz sobre autoliderança? Eu adoro esse tema porque eu acho que ele conversa com todos os outros temas que estão relacionados com a gente construir o que é sucesso para a gente. Porque, para mim, a autoliderança é literalmente eu conseguir ser líder de mim mesma com estratégia, um foco definido e estratégia a ser realizada, né? Com todas as partes que um líder acaba tendo que desenvolver, né? As habilidades, as competências, habilidades e atitudes. Só que em relação ao meu comportamento, à busca dos meus resultados. Então, isso que você falou é muito importante. Ter um objetivo definido faz parte da autoliderança. Porque o líder ele tem que saber para onde ele vai caminhar, qual que é a meta dele, qual que é o objetivo, onde ele quer chegar, para ele poder construir uma estratégia, né? E a partir do momento que você constrói uma estratégia, tá tudo garantido. Só que não. Na verdade, a estratégia ela é só o primeiro passo para você ter uma visão macro de por onde você começa esse processo de atingir o objetivo. Mas também tem toda a parte operacional e tática, que é como a gente vai fazer para fazer essa estratégia rodar na vida real e para que ela, de fato, esteja ajudando a gente a caminhar em direção ao nosso objetivo. A gente vive uma cultura que é paternalista, né? Essa cultura do patriarcado tem essa questão do paternalismo muito forte, em que a gente aprende a obedecer. Desde muito jovem, muito pequenininho, a gente aprende a obedecer. A gente não aprende, a gente não é ensinado a ser independente, a ser livre, a ser... Até porque, gente, a gente precisa entender as coisas, a origem das coisas, né? Por que saber obedecer é importante numa estrutura social como a nossa, que é baseada no patriarcado, que tem uma estrutura que é racista, que é machista, que tem toda uma segregação de classes e de estrutura de poder. Porque se todo mundo for livre para fazer as suas escolhas, a gente não tem os escravos que sustentam essa estrutura. Porque quem pensa, quem aprende a construir as próprias estratégias, quem aprende a caminhar sobre as próprias pernas, não aceita mais obedecer, né, cegamente, né? Uma coisa é você se aliar e compartilhar e colaborar e construir junto. Outra coisa é você ser um seguidor, né? Uma coisa é você ser um co-criador e outra coisa é você ser um seguidor. Quando você aprende a autoliderança, a você ser líder de você mesmo, você deixa de ser um bom escravo. E não é interessante para a nossa estrutura social que a grande massa deixe de ser bons escravos, né? Então, eu gosto sempre de começar a questionar, sempre assim, o porquê das coisas. Por que a gente chega nesse lugar onde as pessoas não sabem fazer escolhas para as próprias vidas, onde as pessoas não têm iniciativa? Isso não tem a ver com preguiça. Gente, tudo é uma construção. Nós somos seres sociais. Então, a gente tem uma herança genética, mas a gente também tem uma herança social, que é essa construção da nossa estrutura social. E a gente está dentro, a gente está inserido dentro de uma estrutura que precisa de uma grande massa que não pense para que uma pequena quantidade de pessoas possa ser líder dessa grande massa, possa dominar essa grande massa, possa manipular essa grande massa. E quando a gente fala em desenvolver autoliderança, a gente fala em literalmente toma a pílula vermelhinha da Matrix aqui, minha filha, e descobre que a autorresponsabilidade é o que te traz poder. E as pessoas têm medo de serem autorresponsáveis
Porque quando a gente pensa em responsabilidade, a gente sente um peso, né? A gente sente como se aquilo fosse dolorido, fosse pesado, fosse difícil. Por quê? Porque nos é ensinado que é assim. Quando a gente entender que a autorresponsabilidade, na verdade, é você se empoderar da sua vida, assumir as rédeas das suas escolhas, e entender que você é responsável pelo seu fracasso, mas também é responsável pelos seus sucessos, e que você não precisa mais seguir, você não precisa mais nem seguir, nem ter seguidores. Né? As pessoas elas podem ser livres e independentes, aí a gente deixa de estar nesse lugar de ser bons escravos. Então, isso é um tema que é assim, ó, dos meus favoritos para a gente botar fogo no parquinho. E repensar a questão do que é liderança, né? Porque quando você traz um histórico, você fala que até ontem era natural bater em mulher, que até ontem era natural bater em negro, que até ontem era natural você morrer de fome, que até ontem era natural você passar necessidade, que até ontem era natural você não contestar um educador, que até ontem não era natural você contestar o seu chefe. Né? Então, assim, são paradigmas que estão tão arraigados que a gente tem dificuldade de se posicionar. Né? E quando a gente fala de autorresponsabilidade, a gente está falando desse posicionamento. O quanto eu estou disposta a me posicionar para a vida. Não é da vida para mim, é de mim para a vida. Porque eu que vou dizer para a vida o que eu quero para mim. E quando a gente pensa em liderança, e é uma questão que a gente precisa repensar, como eu faço para fazer boas perguntas? Né? Como que eu faço para gerar... Porque a gente está tão acostumado só a responder, que a gente tem dificuldade até de fazer perguntas. Se a gente faz um exercício onde cada um tem que fazer 2, 3 minutinhos de pergunta, as pessoas não conseguem fazer. Porque o mindset fixo de que eu só tenho que responder me impede de enxergar as coisas de uma forma diferente. Quando a gente fala de autoliderança, nós estamos falando que, muitas vezes, pelo nosso excesso de falta de confiança em tudo que a gente faz, a gente acaba seguindo o bonde, sem saber se aquele bonde realmente faz sentido pra gente, sem saber se aquele bonde realmente me serve, e se tem lugar para me sentar. Então a gente aceita tudo que vem sem questionar. E a autoliderança, ela diz o seguinte para você: se não chegou aonde você quer, ou você não sabe como chegar, ou você não está querendo pagar o preço para chegar até lá, porque existe um custo. Então, eu estou a vida toda fazendo desenvolvimento humano, a Cacá também, né? Porque a gente não resolveu fazer agora, mesmo que a gente tenha focado nisso há pouco tempo, a gente faz isso a vida toda. Porque as pessoas que mudam o mundo são as que se questionam, são as que não recebem a informação e está tudo bem. Então, em dados momentos, somos insuportáveis. Por quê? Porque as pessoas não conseguem lidar com os questionamentos. Né? Puta, mas de novo? Mas o que você não entendeu? Mas outra vez, né? Puta, tinha que ser essa mina, de novo. Então, quer dizer, os de novo é o que a gente vai encontrar, e tem gente que vai conseguir ficar tempos com a gente, e tem gente que não vai conseguir. Quer falar? Não. A minha mãe tá tem gente que vai conseguir ficar tempos com a gente e tem gente que não vai conseguir. Os meus clientes e provavelmente os da Cacá sabem muito bem. E eu não sou aquela coach, ai que bonitinha, ai gente, eu entendo. Não, meu negócio é rasgar a cara no asfalto. Lá no asfalto. Por quê? Cara, tudo foi bonzinho até agora e não funcionou. Então a gente precisa entender isso. E aí o bonzinho não está relacionado a você ser bom ou ruim, está relacionado a quanto você senta e espera as coisas acontecerem, achando que alguém vai ter que fazer para você. Então, quando a gente fala de autorresponsabilidade, a gente está chamando para a consciência de que o que eu preciso fazer, que eu não estou fazendo, para chegar até onde eu quero chegar. Quais são as ações minhas... do ser bonzinho, acho que é importante a gente diferenciar autocompaixão de autopiedade. Sim, né? Sim. Quando a gente está num lugar de autopiedade, a gente está sentindo pena da gente. Oh, coitadinha de mim, porque o pai que eu tive não foi bom o suficiente, a mãe que eu tive não foi boa o suficiente.
e a educação que eu tive não foi boa o suficiente, e as relações que eu tive não eram boas. Oh, como, né? Tudo que aconteceu não me ajudou para eu conseguir fazer uma outra história, para construir uma outra coisa. Isso é autopiedade, a gente se colocar no papel de vítima. E não cabe vitimização com autorresponsabilidade. Não dá para ter as duas coisas. Ou você é autorresponsável, ou você é vítima. Quando você está no lugar de autorresponsabilidade, não é que você vai ser o seu carrasco. Não é que você não vai ter compaixão por você, pelo seu processo, pelo seu tempo de aprendizado, por onde você está, pela sua história. Não é que você não vai sentir muito pelo que foi, né? Você não vai viver num mundo em que você finge que não teve a história que você teve, porque às vezes ela é muito dolorida, né? Ou porque você gostaria que fosse diferente. Pelo contrário, você vai tomar consciência do que foi e aceitar o que foi no lugar de faz as pazes com a realidade e pega o melhor disso que você está vendo, né? Qual foi o aprendizado? Sempre tem um aprendizado, sempre tem algo, especialmente quando as histórias se repetem, né? Porque tem muito isso. Às vezes é a mesma história, só mudam os personagens, né? Os nossos relacionamentos, os nossos empregos, né? Trabalhos, vai mudando o personagem e a gente vai só mantendo a história e mudando o Uhum. personagem. Então, tem algum aprendizado ali que a gente não está enxergando. Quando a gente enxerga o aprendizado, é como se a gente ganhasse. Imagina que a vida é um jogo, né? Quando a gente percebe o aprendizado, é como se a gente passasse de fase. Porque dali a gente consegue, então, fazer escolhas diferentes para não repetir mais aquela fase, porque aquele aprendizado a gente já teve. Não vai ter mais situações desafiadoras? Vai continuar tendo. Você não vai precisar ter compaixão pelo seu processo? Vai precisar continuar tendo. Porque quando a gente não tem compaixão com a gente se torna o nosso carrasco primeiro, num lugar inconsciente às vezes, e aí a gente se torna carrasco do mundo. E não é Sim, disso que a gente está falando. Quando a gente está falando de autoliderança, pelo contrário, né? A gente está falando do líder que inspira, do líder que ele é um líder que as pessoas elas têm vontade de seguir, né? Então, aquela parte de você que sonha e que tem o líder que consegue ter uma visão de futuro, consegue ter um objetivo e que vai fazer, vai ajudar que as outras partes suas tenham vontade de seguir esse sonho, né? Porque nós temos dentro da gente muitas partes, muitas vozes, muitas vezes que elas são totalmente contrárias, né? Uma puxando para um lado, outra puxando para o outro. E é muito louco isso. E às vezes são coisas completamente inconscientes, né? Coisas que têm a ver com a nossa criança emocional ferida, como eu sempre gosto de falar, com a história da nossa ancestralidade, dos nossos pais, dos nossos ancestrais, né? E às vezes vem coisas para a gente que estão nos impedindo e que a gente precisa trabalhar esse autoconhecimento para a gente poder destravar. Às vezes a gente não consegue passar de fase porque a gente não consegue entender qual que é a sacada daquela fase. E às vezes a gente vai precisar de ajuda. Às vezes a gente precisa ter compaixão pelo nosso processo e pedir ajuda. E procurar um terapeuta, procurar um psicólogo, procurar um coach. Porque às vezes eu sozinha, eu estou tão envolvida emocionalmente naquela história que eu não consigo ter essa visão mais ampla, mais estratégica e entender qual que é a sacada, né? Qual que é a chave que eu estou perdendo, que eu estou esquecendo de virar para poder passar essa fase. Então, a gente precisa saber diferenciar o que é autocompaixão do que é autopiedade, para a gente não cair no papel da vítima, porque a vítima é a nossa criança ferida. A vítima, ela não é líder, porque a criança ferida, ela está no lugar de receber, de dependência, não de liderar, de escolher, de ir à frente, de abrir o caminho, né? Que é o arquétipo do líder. O líder é aquele que abre o caminho, que constrói a estrada. Então é isso. E uma coisa que a Ana falou, né? A gente não em consciência, a gente vai seguindo as escolhas dos outros, a gente vai seguindo o que os outros estão fazendo, o que está todo mundo falando que é que o é bom. caminho. Só que se existe um caminho, não é o seu caminho. Cada um tem o seu caminho.
Enquanto a gente não tem clareza de onde a gente quer chegar, todos os caminhos vão ser errados. Todos os caminhos estão errados. Enquanto a gente não sabe para onde a gente quer ir, todos os caminhos estão errados. E a gente está passando, acha que está passando tempo, mas não é tempo que a gente está deixando passar, é vida. E vida a gente não recupera. A gente pode até, né, vir, né, para quem acredita, numa outra. Mas nessa aqui a gente não consegue voltar atrás ainda. Eu ainda não conheço a tecnologia que dá para fazer o controle remoto para voltar para trás e falar assim, não, peraí, que aqui, ó, naquele momento eu não estava sabendo, mas vou voltar lá porque agora eu aprendi. Eu vou fazer, não tem ainda essa tecnologia, né? Então, quanto mais cedo a gente desperta para esse valor da autorresponsabilidade, mais a gente ganha de vida com escolhas conscientes e que fazem sentido para nós mesmos. Isso, para mim, é autoliderança. Fazer escolhas conscientes que façam sentido para mim. E levando em consideração esse processo, a questão de que o líder, ele olha para frente, né? Ele não fica olhando lá para trás. Ele pega toda a informação, todo o aprendizado e utiliza a seu benefício daqui para frente. E a pergunta, a outra é, o quanto você está olhando para trás que te impede de ir para a vida? O quanto você está olhando para trás que te impede realmente de ser seu líder, né? Ter essa autoliderança. Porque passamos muito tempo olhando no retrovisor. Porque choveu, porque caiu, porque eu não tive isso, eu não tive aquilo. A Sabrina colocou aí, a Ana das broncas que a mãe tinha que ter dado. Ela não tinha que ter dado, mesmo porque ela não tinha nem essa percepção do que é o seu mundo hoje, né? A gente não consegue conceber o futuro, a gente consegue sonhar com o futuro, desenhar o futuro, mas o que vai ser do futuro certamente, nós não sabemos. A gente sabe que o que a gente faz hoje é para ter um futuro melhor. Mas o que garante, né? Porque tem uma questão de aprendizado. E o que é melhor? O que eu tenho que aprender naquele momento. Então, quando a gente fala de autoliderança, a gente fala que existe um passado, ele é extremamente rico de conhecimentos, de habilidades, de competências que você desenvolveu, mas a partir dele, você precisa fazer novas escolhas a partir de hoje. Né? Então, como seria se você utilizasse essa autorresponsabilidade no sentido de parar de olhar para o retrovisor? E pegar aquele aprendizado e utilizar daqui para frente para que você possa tomar melhores decisões, né? Porque para isso que serve o passado, para isso que serve o aprendizado anterior. Para quê? Para nos ajudar a tomar melhores decisões, para nos ajudar a ter mais autoconhecimento de quem somos nós e como nós podemos lidar com o outro de uma forma mais leve. A nos mostrar que a vida é simples, mas que a gente quer inventar tanta coisa que a gente acaba se perdendo no meio do caminho. Então, quando a gente fala de autorresponsabilidade, de autoliderança, a gente está falando o que a partir do conhecimento que você adquiriu até agora, você pode fazer melhor amanhã. E que não adianta ficar remoendo e brigando, instigando com o passado. Ele já foi. Você tem que fazer as pazes com ele e ir para a vida. E ir para a vida requer tomada de decisões. E tomada de decisões que muitas vezes vão nos tirar da zona de conforto. E isso é o legal da vida. Que você consiga sair da zona de conforto antes que ela te bata. Embora a gente não consiga. Porque muitas vezes a gente só sai da zona de conforto quando está naquele estresse, quando a situação está insuportável. Por que precisa ser assim? E a pandemia mostrou muito. Eu nem gosto desse termo, zona de conforto. Eu gosto de chamar isso, que as pessoas chamam de zona de conforto, de zona de estagnação. Porque quando a gente fala que é zona de conforto, dá a impressão que é confortável, né? E, na verdade, todo mundo que está vivendo uma zona de conforto vive, acho que eu vejo duas fases, assim. Uma fase da anestesia, que você não sabe dizer se é confortável ou desconfortável, você está vivendo a vida, deixando a vida me levar, vida leva eu, então você está indo com a maré, você está anestesiado, você não tem condição de fazer essa avaliação se você está confortável ou não naquele lugar, que você está deixando a vida te levar, né? Você está num fluxo do automático ali, não é um fluxo de flow, é de piloto automático. E uma segunda fase, que é quando você começa a despertar e que esse lugar, você ainda continua no mesmo lugar, mas que é muito desconfortável. Porque você começa a ver que
A vida que você construiu não faz sentido, os relacionamentos que você tem não faz sentido, o emprego que você tem não faz sentido, o seu estilo de vida não tem nada a ver com você, nem o seu guarda-roupa às vezes tem a ver com quem você é. E aí você tá naquele lugar que, tipo, é uma zona de estagnação, total inércia, que você ainda não consegue dar um primeiro movimento, fazer um primeiro passo, fazer uma transformação, mas que é muito desconfortável. Então, eu acho que a gente precisa ressignificar esse termo de zona de conforto para as pessoas entenderem que o movimento ele é necessário. E é isso que a gente precisa perder, o medo do movimento. E também tem isso, né? As pessoas, às vezes, elas não fazem escolhas porque acreditam que se... Acreditam naquela crença coletiva de que não se mexe em time que está ganhando. Só que você não tem nem clareza do seu objetivo. Como é que você mede que esse time está ganhando se você não sabe qual que é, o que é sucesso para você, o que é felicidade para você? Você não sabe para onde você vai. Como é que esse time pode estar ganhando sem objetivo, sem propósito, sem sentido, né? Então, eu acho que hoje a gente está nesse lugar de estagnação por anestesia ou porque eu estou num processo de despertar, que é aquela fase, sabe aquela fase do Matrix, que o Neo começa a perceber que tem alguma falha na Matrix, mas ele ainda não encontrou o Morpheus ainda, ele está super incomodado, ele tem pesadelo, aquilo é dolorido, né? Mas ele não consegue sair dali porque ele ainda não encontrou, né, o buraco da toca do coelho. Ele só sabe que tem alguma coisa ali que não está congruente com o que para ele faz sentido. E aí que começa essa busca da autorresponsabilidade e que as pessoas vão conseguir perceber esse valor dessa autoliderança. Quando a gente entende que o caminho, quem faz é o caminhante. Então não tem como ter caminhantes no mesmo caminho, que faça sentido para ele. Pode falar. Faça sentido, só falando essa parte. Porque a história das pessoas são completamente diferentes, né? Se eu estou partindo de lugares diferentes, né? Mesmo que o meu objetivo seja semelhante, o meu caminho não vai ser o mesmo. Né? Todos os caminhos levam a Roma, ok? Mas as pessoas partem de todos os lugares do mundo. Então, para mim, eu ouço essa frase, todos os caminhos levam a Roma. Não sei se vocês já perceberam, mas Roma, ao contrário, significa amor. E para mim, o caminho, o último, final e mais evoluído que a gente pode buscar é o caminho do amor. Mas eu vou partir do meu ponto de partida, da minha história para poder chegar nessa Roma. A Ana vai partir da história dela para chegar nessa Roma. Cada um tem a sua história, então os caminhos não podem ser o mesmo simplesmente porque a gente parte de pontos diferentes. E a gente precisa desmistificar essa lógica do rebanho, da manada, do... Como é que chama de peixe, gente? Cardume. Do cardume. A era de peixes acabou. Agora a gente vive a era de aquário. As pessoas, elas são únicas. Elas são autênticas. Elas são incopiáveis. Não é mais aquela coisa que existia uma regra, né? A lei de Moisés. Tem lá os 10 mandamentos. A gente segue aqueles 10 mandamentos e no final a gente morre e vai para o céu. Não faz mais sentido. Então, quais são os seus 10 mandamentos? Acho que isso também é autoliderança. A gente começar a construir a nossa própria lei. Sim, e uma coisa... Primeiro, eu vou pensar nesse novo ponto de vista que você me deu. Interessante ponto de vista, vou pensar. Segundo, este reconhecimento, né, que é uma coisa que eu trabalho muito, como eu trabalho com foco em coaching para negros há muitos anos, que é a questão do reconhecimento de quanto a sua história é importante para o todo. Que ser igual não faz mais sentido
e nunca fez. A questão é que a gente seguia algo que alguém falou que a gente nem sabe quem é esse alguém, né? Porque começou lá atrás e as verdades antes eram inquestionáveis, né? E hoje nós entendemos que cada um de nós tem a sua verdade, cada um de nós tem a forma de ver a vida, cada um de nós vai ter que buscar o seu caminho que te leve ao seu objetivo bem definido, que te leve ao céu, que te leve a Eva, que te leve a Adão, que te leve à África, sei lá. Cada um de nós é responsável por esse caminho. E esse caminho só se torna interessante quando a gente entende o nosso real valor como espírito único. E que são essas subjetividades que trazem cor à vida. Né? Imagine várias Anas, eu não ia suportar. Imagine várias Cacás, com certeza eu correria. Entende? Então, a gente precisa ter essa percepção do valor que você tem como indivíduo. E quando você consegue se criar uma mente mestra com outros indivíduos, você vai para lugares totalmente inimagináveis. Porque é isso. Nós somos um em contato com o todo. Então, somos todos nós um. Enquanto um estiver doente, enquanto um estiver passando fome, enquanto um estiver na escassez, o mundo está na escassez. Mesmo que você esteja bem, em algum momento você vai se sentir meio deslocado. Em algum momento você vai falar, nossa, como a vida está chata. Por quê? Você está recebendo a energia de outras pessoas, porque somos um, que não estão felizes. E a nossa pergunta sempre tem que ser, a partir do eu, como é que eu posso tornar o todo melhor? E quando a gente vai se depurando, vai se organizando e se fortalecendo para sair dessa matrix, quando a gente começa a questionar regras e paradigmas que existiam, que hoje não faz mais sentido, nós melhoramos o todo, porque estamos melhorando a nós. Né? Então, mesmo que você não queira ajudar todo mundo, muda só você. Comece por você, comece a se enxergar. E quando você vai se melhorando, gente, é sintomático. Não é assim, ai, eu vou melhorar e tudo vai ficar igual. Não. Você muda, o mundo muda. Você se transforma, o mundo se transforma. Então, quando a gente faz esse tipo traz essas reflexões, não é uma verdade. Graças a Deus, eu me desapeguei das verdades. Hoje eu falo uma coisa, amanhã... Não, daqui a 5 segundos já não é mais. A Cacá trouxe um ponto de vista... Pode ser que eu nem pense mais nele, mas ele já está em mim, ele já se atualizou em mim. A partir daí, eu vou começar a repensar. Cara, será que é isso mesmo? Será que não é? Qual que vai ser o meu papel a partir de agora? Testar. Então, quanto você está disposto a testar? Né? Porque a vida é isso. A vida é um eterno teste, mas a gente já quer logo tirar o ar. Não tem como tirar o ar se a gente não fizer esse caminho, esse processo de como o povo vai, né? É Compostela que chama, né? Aquele caminho para Compostela. Cara, é um processo, você tem que se preparar muito para chegar até lá. É a mesma coisa, hoje, para que a gente pudesse estar fazendo e falando, e vocês veem que a gente fala de qualquer tema. A gente é tão esquisito que fala de qualquer tema. É porque a gente juntou todo o nosso conhecimento e trouxe. São pontos de vista nossos, né? Que bom, eu vou me enchendo da Cacá, a Cacá vai se enchendo de mim e a gente vai transformando as nossas formas de ver o mundo, porque a gente vê que pode ir para o próximo nível. Então, esse convite que a gente faz quando a gente fala de autorresponsabilidade, autoconhecimento, o quanto é importante eu ser eu, o quanto é importante eu respeitar a minha história, o quanto é importante eu saber para que eu vim no mundo, e o que eu vim no mundo, ai gente, eu vou deixar um legado. Cara, o que é legado? Se tem gente pensando se tem gente precisando comer, sabe? Então, para cada um existe uma missão, para cada um existe uma meta. Tem gente que está pensando em comer, gente, hoje. Eu falo para a pessoa assim, você precisa ter uma missão de vida, você precisa deixar um legado. Cara, a pessoa se manter viva já é um legado. Porque alguém vai se lembrar que, apesar de toda essa pandemia, a pessoa conseguiu se reinventar. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com palavras dadas. Precisamos questionar essas palavras, porque para cada um de nós é um objetivo. O meu objetivo é ser trilionária. E cada vez melhor. Da Cacá, o objetivo dela é outro. E tá tudo bem. Mas tem que ser de acordo com a nossa realidade, com o nosso caminho. Porque senão a gente acaba repetindo padrões e dando para o outro, enxertando no outro. Ai, você precisa deixar um legado. Cara, eu tenho que comer, não vou pensar em legado.
Então, a gente precisa trazer mais para a nossa realidade, sabe? Nosso dia a dia. Parar com a família Margarina, parar com a Globo que ainda repete historinhas escravocratas, parar com esses filmes que só nos levam para o mesmo lugar e questionar. Estou ouvindo você falar sobre essa questão da gente ser único, da gente ser autêntico. Eu estava pensando aqui, como que a natureza ensina as coisas para a gente às vezes não, né? Tava pensando nos temperos, né? Tava lembrando aqui que eu tenho na minha cozinha ali um porta-temperos, assim, acho que tem 20 potinhos de temperos diferentes. E aí eu tava pensando, todos os temperos, então, se eu tivesse 20 potinhos de tempero com orégano, como que seria o sabor da comida? Se eu tivesse 20 potinhos de tempero com sal, 20 potinhos de tempero com curry, é essa a graça do mundo. Quanto mais a gente puder ser único, vocês acham que se só existisse curry no mundo, vocês acham que ia ter acontecido as navegações hereditárias para buscar especiarias no Oriente, que ia ter encontrado as Américas sem querer, ia ter virado essa bagunça toda, a gente ter chegado até aqui? Não, gente, os caras estavam atrás de especiarias. No plural, porque traz mais sabor para a vida. Então, o diferente, o plural, o diverso, traz mais sabor para a vida. E aí, quando a gente aprende tem que ter a receita, né? Quando a gente aprende a mesclar, porque como você falou assim, imagina se todo mundo fosse Ana, se todo mundo fosse Cacá, né? Tem pessoas com quem eu não me conecto, a minha energia não conecta, e que essa live que a gente faz aqui não ia funcionar, né? Eu sou muito diferente da Ana, mas a gente se complementa num lugar que funciona muito bem. E aí a gente vem aqui, a gente conversa com vocês, a gente se preenche, vocês fazem as suas reflexões, e todo mundo ganha com isso, né? Então, ter a diversidade é importante, mas também saber fazer essas mesclas é importante, que é como a gente saber misturar os temperos. Não adianta eu ter 20, 50 temperos diferentes e não saber misturar, achar que eu posso colocar orégano com canela que vai ficar bom, né? Então tem isso também. Então, acho que também isso também tem a ver com autoliderança, você saber quais são os recursos que você tem, como você pode misturar esses recursos para fazer disso uma receita gostosa, para trazer algo com sabor para a sua vida, né? Por isso que a gente ter consciência da nossa história, a gente honrar a nossa história é tão importante. Porque na minha história, é como se fosse o meu armário de temperos. É onde eu vou buscar os meus recursos para construir a minha receita. Eu não vou viver com os temperos no pote. Não, eu preciso pegar aquilo que eu recebi, que são os temperos que vieram da minha ancestralidade, e fazer as escolhas que eu quero para o meu paladar, de qual é a receita que eu vou construir, e aí eu vou e faço, então, essa receita com o meu toque, com a minha energia, com a minha mão. E aí eu construo a minha história a partir dos recursos que eu recebi. Ah, mas eu não recebi nada. Não, tá aqui assistindo live. Como, criatura? No mínimo, tu recebeu a vida que te permite estar aqui. A não ser que, pelo Deus, o tenha. Você que tá aí do outro lado é um espírito que tá assistindo essa live. Mas se tu é um espírito, tu já foi uma alma encarnada. Se tu já foi uma alma encarnada, tu recebeu alguma coisa e não sei o que tu fez com ela, mas responsabilidade também é tua. Então é isso, né? É a gente assumir a responsabilidade por colocar no mundo qual que é o nosso prato, qual que é o prato que a gente vai servir para o mundo. Sim. É isso. Por que não poder mais ficar assistindo? Depois você assiste, vai ficar gravadinho, vou deixar só para você. E quando eu gosto muito, eu sempre trabalho a questão da natureza, né, que é observar, e sempre gosto muito de falar da água, né? Desse poder que a água tem de transformar, né? Ela transforma onde ela chega.
Ela não chega, quando ela chega derrubando tudo, porque você não aprendeu o que você tinha que aprender, e quando ela chega levinha, ela fica ali até derrubar tudo. Porque é isso. Ela vem e desestrutura tudo o que você criou, se não está de acordo com os seus valores, se não está te atendendo, né? Então, quando a gente fala de livre-arbítrio, quando a gente fala de livre-arbítrio, a gente precisa tomar cuidado também que a vida ela vem com tudo se você não estiver utilizando bem o seu livre-arbítrio, né? E o que é o livre-arbítrio? É o direito de fazer escolhas. Agora, se essas escolhas estão te adoecendo, o universo, a natureza, ela vai encontrar uma forma de te bater a ponto de você focar e resolver essa questão. Então, quando a gente fala de autoliderança, a gente fala do quanto que a gente vai terceirizando as nossas responsabilidades. Do quanto você tem uma calça rasgada e você tem que costurar e você fica, ó. Do quanto o seu guarda-roupa está uma bagunça e você precisa arrumar para você ser mais ágil na hora de trabalhar, mas você vai deixando para lá porque não é importante. Do quanto você deixa de entregar os seus serviços no seu dia a dia porque você vai colocando na pilinha passo depois. Então, quando a gente fala de autorresponsabilidade, a gente está falando que a gente precisa, muitas vezes, é lógico que a gente precisa de pensar, precisa de analisar, mas a vida exige da gente decisões rápidas, no sentido de, você ficou muito tempo sem fazer nada. Quando as coisas acontecem, elas acontecem de uma forma que você vai ter que tomar uma decisão, e muitas vezes essa decisão não é assertiva, né? Porque você não teve tempo de maturar. Né? Você não teve tempo de olhar para aquilo com carinho. Então, quando a gente fala de situações repetitivas, e é isso que a constelação trata com muita inteligência e amor, a gente está falando do seguinte: olhe para o que você está repetindo, porque é isso que está te adoecendo. Então, porque eu estou sempre sem dinheiro, porque eu estou sempre doente, porque eu estou sempre na falta, porque eu estou sempre brigando, porque eu tô... Gente, eu sou sagitariana e gosto de leveza. Dificilmente eu vou ficar discutindo. Isso não é para mim. Eu coloco a minha informação, o que você vai fazer com ela? Não me interessa, porque é o que eu acredito, mas dificilmente eu entro em discussão, porque não faz sentido para mim. Porque cada um tem seu ponto de vista, eu respeito, isso não quer dizer que eu vou aceitar, e eu não vou gastar tempo em discutir, em brigar. Eu gosto de leveza, eu gosto de riqueza, eu gosto de conforto, cessando de ficar brigando, não, por causa de R$5, não sou eu. Mas tem gente que precisa, tem esse perfil. E esse perfil precisa ser respeitado. Como eu também gosto que respeite o meu perfil. Então, o quanto você está respeitando o seu perfil, tomando decisões. Porque é isso. Tem coisa que eu sei que para mim funciona. Tem coisa que eu sei que para mim não funciona. E essa é a clareza da vida, gente. Quando a gente fala de autoliderança, a gente fala disso. Quando a Cacá trouxe, cara, a gente é muito diferente, mas a gente tem valores muito parecidos. Que é o de servir, que é o de aprender, que é do autoconhecimento, que é do, cara, tem que socar a cara dela, mas eu vou respirar dessa vez. Compartilhar. Compartilhar. Olá, Pati, bem-vinda, Pati de Colômbia. Bem-vinda, feliz com tu presença acá. Graças. Entendeu? Então, o quanto também os respeita aos nossos limites, o quanto a Cacá trouxe da questão das regras, são importantes para que a gente possa ser um líder. Porque se a gente tem nossas regras claras, nós não permitiremos que outras pessoas ultrapassem. E muito mais que isso, não ultrapassaremos o do outro. Porque essa é a inteligência, na minha visão, do que é ser líder. O quanto eu entendo que certas coisas me machucam, me malgam, me adoecem, o que eu faço com essas coisas através dos meus filtros e o que eu quero de retorno desses meus filtros ou das escolhas que eu fizer. Porque quando a gente fala de liderança, a gente está falando, não posso dizer que eu não consigo trabalhar simplesmente porque a culpa é da minha filha. O que eu vou fazer a partir disso? Eu preciso trabalhar, ela precisa comer, a gente precisa ter uma vida melhor. O que eu faço a partir disso? Eu vou fazer sozinha? Eu vou contar com alguém? Então, eu gosto muito de mastermind, eu sou mastermind e eu estudo essa questão da mente mestra. Então é o que eu e a Cacá criamos aqui, junto com vocês. Uma mente mestra. Pessoas que têm o mesmo objetivo e estão buscando um caminho para serem mais felizes. É isso que a gente faz aqui. E não tem o certo, não tem errado, não tem que ser assim, tem que ser assado. Eu recebi informação, se aquela informação ressoou em mim, vou sair dessa live, não estou falando nada que me interessa. Provavelmente é o ponto que você vai precisar olhar.
é ali, né, na ferida. Tem uma frase que um dos meus mentores, ele fala sempre, que incomodou, doeu, leva para casa que é teu. E esse negócio dos limites é muito, muito importante. Ontem eu até fiz um post sobre isso, que me inspirei no livro Essencialismo, que ele tem um capítulo sobre a gente estabelecer limites. Porque quando a gente não estabelece limites, a gente não deixa claro para os outros e para o mundo, né? O que a gente está disposto a fazer, até onde a gente está disposto a colocar a nossa energia em determinado projeto, em determinado tema, em determinada área da nossa vida, até onde a gente está aberto para continuar investindo em algo. Então, a gente precisa deixar claro os nossos limites, porque os limites eles vão ser estabelecidos. Só que eles podem ser estabelecidos por você ou pelas outras pessoas. E se forem estabelecidos pelas outras pessoas e você não tiver os seus próprios limites, as outras pessoas elas vão estabelecer esses limites a partir dos critérios delas. Isso pode significar, muitas vezes, a sua qualidade de vida, a qualidade do seu tempo, a qualidade das suas emoções, a qualidade da sua saúde física. Então, quando a gente abre mão do nosso poder de fazer escolhas, de estabelecer limites, a gente está, na verdade, abrindo mão do nosso poder pessoal, né? E isso é um tema que a gente fala o tempo inteiro. O meu perfil não se chama Empodere Ser à toa, porque é algo que eu de verdade acredito que quando a gente aprende a, a se reconectar com o nosso poder pessoal, a gente se torna de verdade o ser livre, o ser autêntico, o ser liberto que a gente veio para ser. E não alguém que está aqui esperando receber ordens, esperando receber direcionamentos, esperando receber, dizer alguém que diga para ele o que ele tem que fazer, como que ele tem que fazer, quando que ele tem que fazer, para ele ter um resultado XYZ, que nem é um resultado que faz sentido para ele, né? Então, isso também é parte do desenvolvimento da liderança e da autoliderança. Porque, gente, como eu falei no início, a autoliderança nada mais é do que você ser líder de você mesmo. Então, tudo que você aplicaria numa relação de líder-liderado é você aplicando com você mesmo. A parte sua que tem essa visão estratégica e que quer construir um objetivo, que quer construir uma história, que tem metas, sonhos e desejos, né? E que quer alcançar esses objetivos, como outras partes que às vezes não estão conectadas com esse lugar ainda. Mas é essa parte que vê que vai ser esse líder inspirador que vai motivar todas as outras para que isso tudo aconteça. E quando a gente entende que eu não preciso ficar esperando o outro dizer qual que é o caminho, né? Que eu não, na verdade, que os outros eles nem sabem como me dar essa resposta, porque essa resposta lá é interna, porque o sucesso é interno, a felicidade é interna, os critérios para a gente viver uma vida plena, eles não são repetíveis. Nós somos, cada um de nós é um universo particular. Então, não tem como a gente repetir uma fórmula da felicidade. Então, não dá para a gente ficar esperando que o outro me diga qual que é o caminho, se eu não construir o meu próprio caminho, né? As chances de frustração são de mais de 100%, porque... E aí a gente tenta culpar o outro pela nossa infelicidade. Quando, na verdade, a gente não está se responsabilizando por fazer as nossas escolhas, por fazer a nossa parte, por caminhar o nosso caminho com as nossas próprias pernas. E, mais uma vez, eu volto para a questão do como que a gente chegou aqui. Não é à toa. Para algumas pessoas que se beneficiam dessa estrutura de poder sobre o outro, é importante que algumas outras pessoas não saibam fazer escolhas por si. É importante que a maioria das pessoas sejam dependentes, seja emocionalmente, seja financeiramente, economicamente, qualquer dependência para quem vive essa relação de
vítima-abusador, né, a relação ela não existe com as duas pontas, sem as duas pontas. Eu preciso ter uma vítima para que o abusador exista, né? Porque são dois lados da mesma moeda, essa relação de codependência. Não é isso. Quando a gente se liberta, quando a gente abre os nossos olhos para a percepção de que quando eu saio do papel de vítima, eu não me permito mais ser abusado, então essa relação ela não tem como existir mais. Porque daí eu vou para um outro universo, né? Eu saio desse universo da codependência e vou para esse universo da liberdade, onde eu vou me relacionar com as pessoas a partir de um lugar de que eu sei que eu posso amar e ser livre. De que eu posso me relacionar sabendo que as minhas escolhas, elas não são condição dos meus relacionamentos. Porque se eu estiver nesse lugar de condicionar os meus relacionamentos para as minhas escolhas, eu não estou vivendo uma relação saudável de amor incondicional, que é o mais elevado que a gente poderia experimentar, né? Então, quando eu estou nesse lugar de que eu só te amo se você for desse jeito, eu só te amo se você... Eu só te respeito se você me obedecer dessa e dessa forma, se você seguir essa e essa cartilha, né? Então, é nesse lugar que a gente quer estar. Também, como a Ana falou, também é uma escolha, né? Não escolher, é isso que a gente precisa aprender, né? Entender que não escolher é uma escolha. Sim. Não escolher é uma escolha. Só que eu estou dando para o outro o meu poder. Eu falei até dessa semana, né? Se você deixa de fazer algo porque está se preocupando com o que o outro está dizendo, você está dando poder a essa pessoa, né? De mandar e manipular a sua vida. Quando a gente não tem regras, e quem se relaciona comigo sabe que eu sou uma pessoa muito enfática nas minhas regras, você se perde. Porque são essas regras que vão dizer para você, que serão determinantes para a tomada de decisão que você fizer para qualquer área da sua vida. Então, eu participo de muitos trabalhos voluntários, participo de muitos serviços, amo, não faço isso de hoje, mas hoje, para mim, eu tenho limites para isso. Então, eu não passo mais horas servindo a outras pessoas, porque senão eu não consigo alcançar os meus objetivos. Que eles vêm primeiro, em detrimento de qualquer outra coisa. Porque o importante é eu estar bem. Porque eu estando bem, eu consigo servir melhor a qualquer um, pago ou não. Então, pensem, quais são as regras que vocês estão utilizando para poder viver? Quais são as regras? Por exemplo, hoje, eu moro com uma pessoa, moro com a Márcia, e quando eu entrei, quando eu vim morar com ela, eu coloquei as minhas regras. Fulana, eu não faço isso, 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 não consigo me relacionar com isso, isso, isso. Ok para você? Ok. Então, nós estamos, é lógico que ela também é bem complacente, mas nós estamos quase há um ano e meio juntas, mas a gente nunca teve estresse, grandes estresses. Por quê? As regras estavam claras. Então, quando a gente tem regras claras, dificilmente você tem dificuldade na comunicação, porque o maior desafio do ser humano é a comunicação. Porque todos nós temos um motivo. Que motivo me move? Que motivo faz eu fazer essa live? Que motivo faz eu vir morar para cá? Que motivo faz eu estar no centro? Que motivo faz eu falar sobre liderança? Né? Tudo tem um motivo. Que motivo você quer ser atendido? Mas você só consegue atender esses motivos, e só você é responsável por isso, através dessas regras claras. Então, hoje eu olho as minhas regras e sei muito bem porque eu não estou chegando em alguns lugares. Eu olho para minhas regras e sei a semana que eu estou mal-humorada que alguma coisa está errada. Eu olho para as minhas regras e sei que eu ainda não sei o que eu tenho que fazer para chegar a determinados lugares. Então, a gente tem dificuldade de pensar em regras e pensar em processos como uma coisa positiva. Mas, gente, processos é que nos levam para lugares muito longe. Porque quando você consegue fazer aquela mesma coisa todos os dias, até você alcançar o seu objetivo, você aprende um monte de coisa naquele caminho que vai te levar para onde você quer chegar e para além. E ajudar outras pessoas a chegarem. Então hoje, se eu e a Cacá fazemos essas lives, é porque a gente entendeu que a vida é um processo. Então, o autoconhecimento é um processo, o autoconhecimento requer regras, o autoconhecimento requer que eu fale cada vez mais do assunto, até ele se tornar natural para mim. Então, assim, não tem nasci e já estou andando. Não, tem um processo de aprendizado nesse caminho. E quem estiver disposto a realizar processos todos os dias para chegar aonde quer, com certeza vai chegar
Pode não ser mais rápido, mas vai chegar de uma forma mais leve, vai chegar menos cansado, vai chegar menos estressado, porque conseguiu entender qual foi o caminho que foi feito e esses caminhos com certeza irão ajudar outras pessoas. Gente, nós somos lindas demais, tão lindas que já deu 5 minutos para acabar. Espero que vocês tenham amado, eu tenho certeza que vocês amaram. Eu vi poucos corações, já disse para vocês, né, gente? Existe um pagamento, que seja os corações. E trago para vocês, a gente trouxe para vocês refletirem essas informações, estamos sempre disponíveis. Lembra que trabalhamos com terapia, trabalhamos com constelação, trabalhamos como coaching, então é importante também que vocês divulguem os nossos trabalhos, divulguem as nossas lives, afinal, a vida é uma troca, né? Então a gente dá 50, vocês dão 50. Desejo para vocês uma semana tão linda como nós, tão rica quanto nós, e deixo para minha irmã deixar as considerações dela. E também agradeço, né? Adorei falar sobre esse tema hoje. Eu sou apaixonada pelo tema autoliderança, porque eu acho que ela super conecta com a questão do empoderamento pessoal, né? A gente não vai se empoderar enquanto a gente não aprender a ser líder da gente mesmo. E acho que esse último tema que você falou é uma habilidade que é um desafio para todos os líderes, que é a questão da comunicação. E a gente poder afinar a nossa comunicação para a gente expressar de forma autêntica e clara, né? Sempre sendo responsável por aquilo que a gente está comunicando, porque aquela frase que fala, eu sou responsável por o que eu falo, não pelo que você entende, ela é maravilhosa para quem está no papel de vítima, né? Para quem não assume a responsabilidade pelos próprios resultados. Né? Ela não serve aqui. Para quem está buscando ser líder de si mesmo, não serve essa frase mais. A gente tem que ser responsável pelo que a gente comunica. E o que a gente comunica não é só o que a gente fala, é o que o outro entende também. Então, a gente precisa estar sempre aberto para se conectar e fazer essa checagem, né? Isso internamente também. Porque, como eu falei, nós temos várias partes dentro de nós. E essas várias partes, muitas vezes elas falam idiomas completamente diferentes, elas falam linguagens diferentes, elas não estão se entendendo, e aí a gente precisa ser muito claro internamente também, para a gente poder fazer esse alinhamento das partes, né? Fazer com que as nossas partes elas unam energia para caminhar em direção àquilo que a gente estabeleceu como objetivo, como meta, como sonho, como propósito, como uma visão de algo que a gente quer construir. E quando a gente consegue fazer isso, né, quando a gente consegue expressar com clareza aquilo que a gente está buscando, a gente já dominou, né, essa habilidade da autoliderança, a gente já se tornou líder da gente mesmo, e aí a gente pode passar, sim, a inspirar outras pessoas a desenvolver essa liderança, né? Então, a gente fala que sai desse lugar do poder, né? Na CNV, por exemplo, sai desse lugar da dominação, do poder sobre o outro, onde um lidera e todo mundo segue, todo mundo obedece, né? Tem lá os seus seguidores, né? Servidores, para um lugar onde todo mundo é líder. Todo mundo é autorresponsável, todo mundo é responsável pelos seus resultados, todo mundo é responsável pelos seus sentimentos, por atender às próprias necessidades, que foi isso que a Ana trouxe, que ela exercita com tanta clareza isso na vida dela, né? Ela consegue estabelecer limites, ela deixa claro quais são os limites, todo mundo sabe que ela tem propósitos, que ela tem objetivos e que ela trabalha para alcançar esses objetivos e que ela, sim, ela serve às outras pessoas, ela serve a propósitos que estão alinhados com o dela, né? E aí, imagina um mundo que todo mundo tem essa consciência dessa autorresponsabilidade, de ser líder de si mesmo, de assumir as rédeas da própria vida, de fazer as escolhas em qualquer área da vida, isso, gente, né? Na profissional, mas também nas nossas áreas pessoais, nosso relacionamento com a nossa família, que muitas vezes a gente não consegue linda. Família linda. No nosso relacionamentos amorosos, com amigos, no nosso relacionamento com dinheiro, porque tudo é relacionamento, tudo é troca. E aí a autoliderança vai ensinar também a gente fazer essas trocas
de um lugar de mais saúde, de um lugar de independência, de liberdade e autenticidade. Acabou! Até sábado que vem! Até sábado que vem a gente vai falar sobre CNV. Já decidi. Vamos lá, trazer comunicação não violenta. Não sei. Eu fico meio assim com esse tema, mas vamos conhecer. Vamos conhecer. Deu para vocês uma ótima semana. Amo a